A gente vai seguir agora com um caso que repercutiu, inclusive com catarinenses fora de Santa Catarina. Um apagão atingiu Portugal e outros países da Europa nesta segunda-feira. O imprevisto gerou transtornos à população. Quem traz mais informações ao vivo com a gente é a Sofia Gonzalez, que já está chegando aqui para mostrar para a gente não só a entrevista feita com um dos catarinenses que estava de férias na Espanha e viveu esse impacto não só nos serviços, mas também no transporte, como os impactos por lá, né? Quem teve que lidar com essa situação. Sofia, muito boa noite, direto do Estúdio B. O que você tem de informação para a gente com relação a esse apagão que gerou impacto não só em alguns países da Europa, mas para nós, catarinenses, né? Oi, Júlia. Claro, né? Porque quem tem familiares, parentes ou alguma conexão com a Europa acabou ficando preocupado na manhã de hoje, já que Portugal, Espanha e parte da França enfrentaram um grande apagão de energia na manhã dessa segunda-feira. Semáforos ficaram apagados, telefones fora do ar, metrôs fechados e voos com check-ins manuais foram alguns dos reflexos desse blackout. De acordo com a operadora portuguesa Redes Energéticas Nacionais, o corte de energia afetou toda a Península Ibérica e também parte do território francês. A falha começou por volta das 11h30 da manhã do horário local, 7h30 da manhã aqui no horário de Brasília, e até agora o fornecimento não foi totalmente restabelecido. Nós conversamos com o João Grázio, aqui de Florianópolis, que está em Sevilha, na Espanha, e ele descreveu os impactos desse apagão. Olha só. Nesse primeiro momento, apesar de sirene o tempo todo de ambulância, de polícia, até caminhão dos bombeiros passando de um lado para o outro, nesse primeiro momento, a rua estava muito animada, porque estava todo mundo saindo do trabalho. E como eu acho que não deve ser comum por aqui, a luz cair assim do nada, eu acho que o pessoal achou que fosse passar rápido. Então, todo mundo saiu e não foi para casa no primeiro momento. Então, parou num bar, parou numa cafeteria, resolveu fazer um segundo almoço. Estava um clima bem animado, as crianças saindo da aula, o pessoal saindo do trabalho. Só que esse clima foi baixando, assim, essa euforia, entre aspas, né, entre várias aspas, ela foi baixando bastante. E o que era uma excitação no primeiro momento começou a ficar bem deprimente, assim, ficou um clima bem parecido com o clima da pandemia. O João relatou que ficou por mais de 4 horas praticamente incomunicável, sem conseguir contatos com amigos ou familiares, por exemplo. Ele ainda contou como o apagão impactou a vida das pessoas durante o dia e como o poder público espanhol agiu nos primeiros momentos. Eu acho que a resposta do poder público aqui foi bem rápida. Caminhando na rua, logo em seguida, assim, deu 1 hora, 2 horas no máximo, já tinha bastante polícia na rua. Nas regiões onde estava tudo apagado, tinha bastante carro de polícia circulando, como se fosse uma espécie de ronda, assim. Eu achei bem interessante. A população toda, apesar de se sentir meio apreensiva, se sentiu bem segura. O transporte público também, por ter fechado, causou meio que um pouco de caos, assim, porque as sinaleiras apagaram do nada. Então, eu vi alguns quase acidentes, o que foi bem tenso, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. E sobre esse ocorrido, o governo português chegou a levantar a hipótese de um cyberataque, mas, no entanto, o primeiro-ministro do país, o Luís Montenegro, e o Centro Nacional de Cibersegurança descartaram essa possibilidade. Nas ilhas portuguesas dos Açores e de Madeira, a situação foi um pouco diferente. Lá não houve registro de apagão, porque esses arquipélagos não estão conectados à rede elétrica europeia. E, segundo a distribuidora espanhola Rede Elétrica, a previsão é que o fornecimento de energia seja completamente restabelecido em até 10 horas. Já em Portugal, a E-Redes, distribuidora de energia portuguesa, ainda não informou um prazo para essa normalização. A gente sabe que uma falta de energia dessa magnitude traz muitas mudanças, desdobramentos para toda a comunidade ali do local, mas fica uma reflexão interessante também, de acordo com o que o João falou, né, Júlia, de que como seria um dia sem celular, sem energia elétrica, sem conexão, também é uma curiosidade ali que ele pode trazer enquanto alguém que está vivendo isso de perto por ali, não é mesmo? É verdade, Sofia. Muito obrigada pelas informações. Eu acho que as pessoas iam se olhar mais. Assim como eu estou te olhando aqui, ó, também é preciso tecnologia, mas as pessoas iam começar a se olhar um pouquinho mais, né? Presencial. Obrigada, Sofia, pelas informações. Depois a gente volta com você, viu?